Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe o desenho de um galo utilizando um lápis de cor Super Soft da Faber-Castell. A ideia vai ser fazer um desenho realista utilizando esse lápis de cor. Eu espero que vocês gostem. Bom, eu admito que há uns anos atrás eu não era muito fã de desenho realista colorido. Eu preferia muito mais fazer o desenho realista utilizando o lápis grafite, né, em preto e branco. Eu achava mais legal, mas eu realmente me surpreendi com o resultado desse desenho que eu tô fazendo agora. E aí no final vocês vão ver como ficou, mas eu já adianto aqui que ficou bem legal. Eu comecei esse desenho utilizando o lápis de cor branco e fazendo algumas marcações na parte que tinha mais iluminação. E para fazer esse desenho eu utilizei como fundo o papel craft. Eu acho que o papel craft é um ótimo papel para utilizar esse lápis de cor, porque a gente consegue os dois tipos de contraste, né? A gente consegue o contraste utilizando o branco e utilizando o preto. Então o desenho ganha um realce bem maior. Eu estou tentando utilizar com muita frequência esse papel com esse lápis de cor, e caso vocês tenham esse lápis de cor e queiram testar em casa, eu super recomendo, porque dá resultados bem legais. Como esse papel tem bastante textura, eu acabo precisando fazer várias camadas para conseguir cobrir o papel direitinho e não ficar alguns buraquinhos que acabam aparecendo aí, como vocês podem ver, meio amarronzados, né, por conta do papel. Então eu faço várias camadas que até intensificam a tonalidade da cor e acaba ficando bem marcado ali. Aí eu gosto bastante de fazer essas várias camadas. Então o que vocês estão vendo aí é só a primeira camada, mas aí eu vou fazer outras camadas por cima e escurecer um pouco mais esse vermelho. Ele tá até bem claro aí agora, mas pro resultado final vocês vão ver que vai ficar uma tonalidade um pouco mais forte, um pouco diferente. Nessa parte aí do papo desse galo, como vocês podem ver, ela é um pouco mais escura, tem uma região que tem um pouco mais de sombra. Então, como eu não tenho um vermelho nessa tonalidade mais escura, eu acabo utilizando como recurso o preto. Então eu passo o preto ali naquela região, em alguns lugares um pouco mais de preto, em outros menos, para conseguir fazer um degradê, e depois eu venho com o vermelho por cima mesclando esse preto com o vermelho ali. E aí às vezes acaba que o preto, depois de mesclado, fica um pouco claro, e aí eu acrescento um pouco mais de preto. E aí eu chego na tonalidade aí de um vermelho escuro, um pouco próximo do preto, para conseguir colocar essa sombra que tem na região. Nessa parte aí da crista do galo, a gente também consegue ver que tem bastantes regiões aí que tem muita iluminação, então eu utilizei muito do branco aí para chegar nessa iluminação da região da crista, e também tem regiões que tem muita sombra, então eu utilizei do preto. Nas regiões que tem esse brilho maior, eu acabei deixando só o branco e não mesclando esse branco com o vermelho. Mas nas regiões que são mais escuras, eu acabo mesclando o preto com o vermelho para não deixar essa região tão preta. Mas dependendo ali, se for uma dobra ou alguma coisa que realmente fique bem escura, eu acabo deixando o preto, só o preto, sem misturar. Mas na maior parte das vezes eu acabei misturando, porque era uma tonalidade mais de um vermelho escuro e não de um preto todo denso e liso ali. Uma das regiões que eu achei bem legal de desenhar nesse galo, e que geralmente é uma região que eu gosto bastante de desenhar em desenhos realistas, que é o que caracteriza o desenho, é a região do olho. E nesse galo eu achei que ficou bem legal fazer esse olho, ele deu uma característica muito realista para o desenho. E aí eu só tomei bastante cuidado ali, não esquecendo do brilho e das regiões que tinham sombra, e aí vocês vão ver que ficou bem legal o resultado no final. Essa região ali do olho do galo, ela tem várias partes dela ali que são meio que dobras, então tem bastante sombra. Então é bem importante não esquecer dessas sombras, e também, como eu falei, né, das regiões de brilho, como tem essas dobras, algumas regiões têm um pouco de reflexo. Então é importante não esquecer que colocar o brilho e as sombras são o que faz o desenho ter mais característica de um desenho realista. Então eu gosto bastante dessas partes, né, de sombra e de brilho, e eu tento tomar bastante cuidado para não esquecer de colocar elas, que elas fazem total diferença ali no final.
Agora eu fui desenhar essas regiões ali dos pelos desse galo e eu achei bem legal fazer esses pelos, principalmente por estar fazendo nesse papel que ele é bege, né? Um bege, um amarronzado, papel craft, porque o branco é um realce bem legal. Eu gostei pra caramba de fazer esses pelos e eu tô querendo fazer outros desenhos já nesse estilo, porque realmente ficou um realce bem bonito e bem legal. E os pelos ficaram, eu senti pelo menos que eles ficaram no estilo bem realista. Eu gostei demais do resultado. Essa região ali, né, das penugens do galo, eram penugens brancas, né, mas elas não eram totalmente brancas, né, porque como fica uma pena em cima da outra, acaba formando um pouco de sombra. Então, para fazer essa sombra, eu acabei utilizando depois também o cinza e fazendo alguns traços ali na região para poder marcar essa sombra que tinha ali. Eu voltei agora em algumas partes ali da crista do galo e do papo dele, escurecendo um pouco com preto, porque igual eu falei, essas regiões que tem mais sombra, elas são muito importantes para você conseguir um resultado mais realista no final. Então é importante marcar bastante os lugares que são mais claros e os lugares que são mais escuros. Isso que vai fazer diferença no seu desenho ficar com uma aparência de um desenho mais realista ou de um desenho que não é tão realista assim. Então eu gosto bastante de deixar essas regiões com o maior contraste possível, né? Ou muito escuras ou muito claras. E eu acho que dá um resultado bem legal no final, vocês vão conseguir ver quando eu finalizar o desenho desse galo. Um pequeno detalhe que eu coloquei nesse desenho que tinha na imagem de referência, mas eu acho que colocar faz toda a diferença ali nele parecer um pouco mais realista e é só um detalhezinho, esses pelos ali do rosto, os pelos brancos ali que tem um pouco acima do olho desse galo, eles passarem um pouco para a parte da crista e um pouco para a parte do olho, né? Fazer uns pelos um pouco soltos ali, que dá essa característica mais realista. Eu gostei pra caramba quando eu fiz isso. Eu achei até que quando eu passasse o branco ali um pouco em cima do vermelho, ele ia acabar mesclando ao vermelho, mas acabou que ele não mesclou, ele se sobrepôs ao vermelho, o que deu esse efeito que eu achei que ficou bem legal. Ali na região do papo do galo também, como é uma região que ela é bastante lisa, né? Então ela reflete bastante luz. Então é importante não deixar de colocar a iluminação. E como tem bastantes dobras, é importante também demarcar onde que ficam as dobras ali naquele papo. Então, na parte mais próxima, ali ao rosto, né? Eu coloquei um pouco mais de sombra, tem alguns traços ali dessas dobras. Então, são detalhes bem pequenininhos, mas que fazem toda a diferença ali no final do desenho. Principalmente se for um desenho nesse estilo um pouco mais realista. Eu não sei vocês, mas eu gostei demais de desenhar o olho desse galo. Geralmente, quando eu estou desenhando animais ou qualquer personagem, a região do olho é uma das regiões que eu mais gosto de desenhar, porque ela dá essa característica, né, pro animal. Mas nesse desenho em específico, eu gostei muito desse resultado. Eu fiquei até com vontade de já fazer outros animais, principalmente aves, né, porque é um estilo de desenho que eu gosto muito de fazer. E tem algumas aves que têm esse olho um pouco maior, então eu acredito que daria resultados ainda mais legais. Então eu já estou pensando em mais para frente trazer outros desenhos de aves nesse estilo, já que ganhou um realce bem grande e eu achei que ficou bem legal. Bom, esse foi o resultado final do desenho desse galo no estilo realista, utilizando o lápis de cor e o papel craft. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais desse resultado, então provavelmente vocês vão me ver trazendo mais desenhos nesse estilo por aqui. Se você gostou desse desenho e quer ver outros desenhos nesse estilo, eu tenho uma playlist aqui no canal só de desenhos utilizando lápis de cor, então eu vou deixar ela aqui em cima nos cards para vocês irem lá dar uma olhada. E se você é novo por aqui e quiser me trazer mais alguma sugestão, coloca aqui embaixo nos comentários que sempre que possível eu vou tentar fazer os vídeos que vocês me sugerirem. E não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, que ajuda demais eu a trazer mais vídeos como esse por aqui. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.